Bom, pessoal, o que seria o DFD, né? De forma geral, quando a gente vai fazer um abate do animal, é classificado a carcaça do animal, né? Qual o tempo de abate desse animal, quanto tempo esse animal levou para ser abatido e assim por diante, né? Então, quando o animal é abatido, tem baixa reserva de glicogênio muscular, ou seja, né, pessoal, aquele que dá energia ao músculo, tá? Lembra lá da questão ATP e assim por diante? Então, a glicose cessa rapidamente sem o abaixamento completo, ou seja, vai ter um abaixamento aí da questão da redução da glicose. É o que vai diferenciar muitas vezes na suculência, na textura e na cor da carne, tá? Então, que completa aí o pH, que permanece de 5,8 a 6,3, né? Caracterizando a carne como DFD, tá? Essas carnes apresentam texturas mais firmes, secas e escuras e têm maior possibilidade de ataque a micro-organismos, ou seja, né, pessoal, carne velha. E o PSE, nós estamos falando, né, de coligações aí, né? Vou explicar esses nomes mais para frente. Mas é só para vocês entenderem porque tem tabelas, tá? E se eu for falar o nome, não vai dar para entender. Então, quando o pH da carne cai muito rapidamente na carcaça, ainda quente, ocorre a perda da solubilidade da capacidade de retenção de água, né? Das proteínas e também das miofibrilares. Detalhe, né, pessoal? Quando a gente diz proteínas, a gente está dizendo aí uma série de complexos de proteínas, né? Eu não estou falando só a proteína, eu estou falando de uma série de complexos, tá? Lembra lá na aula de nutrição animal, quem fez? Para formar o músculo, né? O que faz o animal formar o músculo na dieta do animal é proteína, né? Então, quanto mais proteína balanceado, tá? Ração, melhor é a questão da formação de músculos, né? Que é o que a gente viu lá. Então, com isso, a carne se mostra pálida, mole e também, pessoal, como é que eu vou falar isso de forma clara para vocês, né? Então, quando eu digo que a carne é uma carne mole, né, pálida e exudativa, seria como se fosse uma carne mais, como tá mole, não tá, mais ou menos nesse situado assim, tá? Vou explicar para vocês lá na frente. Caracterizando a carne como, né, PSE, tá bom? Por quê? Principalmente, pessoal, a carne de suínos, tá? Então, por quê, né, da questão do suíno? Então, esse problema ocorre geralmente em carne suína, mas pode afetar aves e bovinos. Detalhe, pessoal, quando a gente está falando de formação de carne, tecidos e tudo mais, só para vocês terem uma ideia, quando a gente abate coelho, né, para carne, porque como é que eu posso falar para vocês? Carne nobre, o quilo é caro. É uma carne que não pode, a hora que o animal é abatido, o animal tem que diretamente, né, após o abatimento do animal, a limpeza, né, do animal, levar o animal para uma câmara fria imediatamente. Por quê? Por questão que a carne começa a derreter. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, para quem come esses bichos do mato, às vezes uma lebre ou alguma coisa assim, se vocês já puderam notar essa questão aí na carne de coelho, tá? Então, principalmente aí suíno e coelhos, tá? Devido à questão de miofibras, tá bom? Então, para vocês verem aí. Então, o pH, né, de uma carne, quando ele atinge o nível 7, detalhe, ele está alcalino, né? Preste atenção no gráfico. Nós temos o DF, tá? Para balancear, então, dependendo da hora, né? Então, a gente tem 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas e 24 horas, que é um dia. Então, o pH ideal ali, após o abatimento do animal, então, dentro de 24 horas, dentro de um dia, a carne está normal. Quando ele vai dar o que a gente chama de DF, né? Ele vai abaixar aí, que é o que a gente falou, né, de 6,6 e assim por diante. Que é o que a gente chama de DF dentro de um dia, tá? Que é que a carne vai ficar mais escura. Ah, mas eu abati o animal hoje. O que, que aconteceu com esse animal? Com essa carne? Então, ela aconteceu, né, com o animal que tem baixa reserva de glicogênio no músculo. E quando a carne é classificada como PSE, né? Quando o pH da carne cai muito rapidamente, tá bom? Então,
acaba fazendo com que o processo fique mais acidificado. Detalhe, tá, pessoal? A carne ela não vai perder quantidade de água como se fosse quando ela aumenta o pH, tá? Isso é questão de prática, vocês vão ver isso em prática. Mesma coisa quando você compra uma... Deixa eu pegar aqui uma carne bem... A gente compra assim, mas... Eu vou lembrar aqui uma carne que a gente consome no dia a dia, bovina, que depende do tempo que a gente for fazer. Você compra no mercado toda bonitinha, mas a carne, né, mostra outro padrão, tá? O declínio do pH, pessoal, durante o período pós-morte é diferenciado para carnes normais, tá? Então, DFD e PSE, tá bom? Que a gente fala. Então, para vocês verem um exemplo aí. Então, nós temos aqui, deixa eu só caçar um mouse aqui, pessoal. Então, para vocês verem aqui, nós temos aqui diferenças visíveis entre carne DF, tá? A normal e a PS. Voltamos lá no gráfico. Uma carne normal, o pH dela é de 5,8 a 6,2, bom? O que acontece? A tendência da carne, quando ela é meio ácida, vamos dizer assim, o português claro, é questão de muitas vezes ela soltar um pequeno, não vou falar um ardum, mas é uma pequena melequinha, né, e começar a babar. É a mesma coisa que acontece numa carne, né, mais ou menos aí entre o normal e o PS, tá? A tendência dela é soltar uma pequena baba, ou seja, a carne deu uma acidificada. E quando ela perde, que ela fica DF, que aumenta o pH dela, ela fica uma carne seca, fica igual carne de galo velho, fica horas e horas dentro da panela, né? E aí a gente não dá conta de comer o trem ainda depois. Então vamos lá, e para vocês verem uns cortes aí, tá? Alguém pode me falar que corte é esse, assim, em questão, se é bovino, se é suíno, né? Se é carne de boi, de frango, ou se é de suíno? Alguém pode me falar? Ciro, esse aí é uma carne sozinha em três exemplos ou são 3 tipos de carne? São 3 tipos de carne, mas é do mesmo animal. Ah, sim. Não, então, era isso que eu queria saber, se era de animal diferente, porque esse do lado direito, o último aí, tá aparecendo carne de frango, o PSE. Isso, é de frango, tá? Então, aí são vários tipos de corte de frango. A gente observa isso no supermercado, tá? Parabéns, Natal. Então, por exemplo, uma carne DF, tá? De um corte de frango, né? Um corte que a gente podemos dizer, falando lá em anatomia, um corte longitudinal. O que vai acontecer com esse corte? O corte tá beleza, o problema não foi a faca, o problema foi o pH da carne, né? Então, nós temos um pH alto, um pH alcalino. Ou seja, aí a carne vira o DFD, que é o que a gente está falando, bom? Depois, nós temos a carne normal, que ela é como se fosse a metade de cada um, tá? Do DF e do PS. Ou seja, ela não é alcalina, ela não é ácida. O pH dela está entre 5,8 a 6,2. Uma carne normal dentro de 24 horas, tá? Qualidade final da carne, né? Algumas implicações tecnológicas aí. Nós temos a qualidade da carne, resultado, né, de interações de 3 fatores. A suculência, até bonitinho esse cachorrinho assim, nem bem na boquinha, né? A suculência, o sabor e a maciez. Tem diferença de você comer um granito com uma picanha? Tem diferença visível, notável? Lembrando que tudo com sal grosso, por exemplo. Tem diferença? Tinha que ser esse tipo de carne, poderia ser uma carne mais de segunda, não? Só falar só. Dá 2 exemplos. É porque eu não tenho experiência de ficar comendo picanha. Tá, vamos pegar. Vamos pegar aqui. Mas você já comeu, não já? Brincadeira, professor, mas eu já trabalhei na lanchonete onde eu fazia porção de carne. Então, é sobre as maciez, somente a maciez que dá para observar. Lá eu mexia com a picanha e o filé mignon, né? Então,
Então, sempre na ponta da picanha, sempre tem uma diferença que ela vai ali, o coxão duro, né? Aham. Acho que é isso, né? Então, Isso. tem uma diferença dela para a picanha. Então, é sempre assim, o que é a própria, assim, vendo de princípio, é a maciez. Você pode pegar na própria textura dela, você percebe quando você aperta com o dedo, você já consegue ver a diferença no tato mesmo. No tato, E aí né? no sabor já nem se fala, né? Porque daí também. Entendi, Natal. Vamos lá. Fatores pré-abate. Detalhe, pessoal. Não adianta a carne ter a suculência e não ter sabor, né? O detalhe crucial de toda e qualquer carne não é o tempero. Isso eu aprendi no período de graduação. As professoras sempre comentavam isso. O que dá gosto na carne, o que dá suculência, o que dá maciez é gordura. Eu não como gordura. Assim, igual naquele espetinho que a gente compra lá, o povo morde que é as toras de gordura, eu não dou conta. Porém, é o que dá sabor e maciez à carne, tá? E também não evita, né, que a carne perca bastante água, tá? Então, fatores pré-abate. Nós temos que entender que para abater um animal, aí existe uma série de pré-requisitos, né? E quando esse animal ele vai para o abate, lá dentro acontecem outros fatores. Ou seja, nós temos que saber a hereditariedade, né, desse animal. Por exemplo, de onde que esse animal vem, qual foi a fonte, enfim, o histórico desse animal. A textura, a capacidade de reter líquido, a cor, né? Peraí. O que influencia, né? Então, o estresse, o sexo, a idade, a espécie, a hereditariedade. Quase que o nome nem sai. Na hora que eu coloco um nome difícil, o trem nem sai. Então, são isso que influencia a qualidade, né, e o pré-abate do animal. E são influenciadas na textura, na capacidade de reter líquido, ou seja, uma carne de um animal mais novo, a tendência de questão de maciez e assim por diante é melhor. Né? Vamos supor que eu pego uma vaca que tem 10 anos de pasto, né? Então, é uma vaca feita de sanfona, a carne dela, nós vamos nem falar, coitada, né? Sofreu aí uma vida, né? E se eu pegar um animal até que foi abatido com 2 anos e meio, 3 anos, né? Por exemplo, não passa. Tem total diferença, tá? E a questão de cor também. Eu conheço dentro de Rio Verde empresas grandes, tá? Quando eu falo grande, na questão de vender carne, que compram animais, eles só compram animais se tiver cruzamento com raças europeias. Não compra, é muito raro você ter raças zebuínas. Isso é uma aptidão do dono. As carnes são excelentes, são carnes suculentas. Por quê? Que ele prefere assim, independentemente da idade do animal, para chegar lá, ele tem uma carne suculenta, devido ao teor de gordura, né? E assim por diante. Com relação à hereditariedade, né? Então, as propriedades físicas da carne, como a maciez, a cor, né, e marmoreio, são relativamente hereditárias. Detalhe, na nossa aula prática, você já pode anotar aí. Vocês montam, que nós vamos comer carne de wagyu, tá? Depois vocês pesquisam, nós vamos... 1 quilo só dá para todo mundo degustar, mas nós vamos comer carne de wagyu. Até falei errado, gente. Alguém que lembra o nome desse animal? Aguil, uma coisa assim. Que é aquele boi que bebe cerveja, né? Acho que vocês viram passando isso em alguma reportagem, não lembro. Até fugiu o nome aqui. Falei a primeira vez certo, depois falei errado. Mas nós vamos comprar, vocês vão juntar aí, vamos comprar 1 quilo da carne dele, né? Da picanha dele ali. Então, do colchão duro, da costelinha dele, não tem problema não. Qualquer parte dele ali. Então, os criadores podem fazer com que a carne fique mais aceitável, criando animais primogênitos com qualidade, características, tá, dos pais comprovadas, bom? Wagyu, lembrei, chama Wagyu, tá? Depois vocês pesquisam aí e vê quanto que é, viu, Natal? Vocês pesquisam aí e me fala aqui quanto que tá o preço dele.
A idade. Repete a palavra aí, que eu nunca nem ouvi falar nesse bicho, não. Wagyu. Acho que é W-A-G... W-A-G... O Y, acho que é assim, o Wagyu. Uma coisa assim. Vai daí, vai sair um boi preto aí. É esse aí. Tá? Tá, tô tentando aqui. O envelhecimento do animal gera aumento da mioglobina, tá? Que é um tipo de proteína, tá bom? Dos músculos que produz escurecimento e endurecimento da carne. Bezerros de 6 meses têm carne mais dura que animais abatidos nos 12 a 18 meses. Bom? Olha aí para vocês verem. Então, maciez da carne. Então, do nascimento, deixa eu só colocar aqui. Do nascimento até os 12 meses, a maciez da carne, ela aumenta. Quando o animal está adulto, ela tem uma retenção aí. Quando eu estou falando animal adulto, pessoal, animal por exemplo, é vaca que já pariu, é um animal que está perto da reprodução, tá bom? É um animal aí de 2 anos a 3 anos para frente. Localização do músculo. A quantidade, né, de colágeno distribuída pelo músculo difere uma carne dura, tá, de uma carne macia. Quanto maior o teor de colágeno no músculo, maior será a sua dureza. Bom, então aí brinca até que fala assim. Então por isso que carne de galo, né, de galo tem muito colágeno, mas você come aquilo lá para quê? Para esticar a pele? O que é, né? Onde a quantidade de colágeno for maior, tá? É mais difícil o movimento, fazendo com que a carne fique mais dura nessas regiões. O sexo do animal, animais machos não castrados apresentam mais problemas quanto à qualidade. Quem já comeu carne de porco inteiro? Detalhe, pessoal, quando eu estou falando inteiro, vamos, né? Um porco que não foi castrado, um suíno que não foi castrado. Quem já comeu? Ô, Ciro, na verdade, esses... eu não sei, mas para mim, esses porcos ativados em granja, pelo mais que utiliza, eu acho que são castração na vacina, mas mesmo assim, a carne deles tem um gosto assim de porco sem ser castrado. Mas eu já comi isso, eu já comi. Lá nos meus pais lá existe muito porco solto nos matos, então quando a gente sai para a volta, encontra, né? E aí, meu amigo, lambari é peixe, né? Aí come mesmo. Então, não tem de... matou, tem que comer. É isso aí. O nosso colega que entrou agora, Clay Borborema, ele pode nos falar, tem alguma diferença, Clay? Boa noite, né? Tem alguma diferença da gente comer um suíno que é inteiro e um suíno que foi castrado? Em questão não vou falar de qualidade, mas eu vou falar de gosto, né? De maciez e assim por diante. Tem diferença? Clay Borborema. Acho que ele ainda está entrando. O sistema deve estar dando um PT aí. Mas, pessoal, tem total diferença, tá? Por questões também primeiro, da idade do animal e questões, né, hormonais. Detalhe, Natal, provavelmente você já deve ter experimentado carne de bode. Ô, Ciro, eu não sei se é... Assim, eu experimentei o carneiro, que é uma carne mais adocicada. Então, aí do carneiro, eu não sei, o do bode mesmo em si, eu nunca experimentei não, mas do carneiro... Você experimentou o carneiro ou o cordeiro? Aí agora você me apertou, eu tenho que falar técnico mesmo. Não, eu acredito que Boa noite. Carneiro mesmo. E diz que, e da forma que eu experimentei, disse que era a melhor forma, que foi assado. Mesmo assim, eu não gostei, não. Tá bom. Qual que é a sua pergunta em questão aí, por favor? Tem diferença na questão da qualidade
de um porco inteiro para um porco castrado da carne? Na minha opinião, e assim, e pelo costume também, tem sim, mas vai depender da idade, principalmente da idade dele. Quanto mais velho, devido à grande produção de hormônios, uma série de coisas, pode dar até um cheiro mais forte, alguma coisa assim. E a carne do porco inteiro, segundo os mais antigos, fala que ela é um pouco mais firme. Isso aí, tá? Obrigado, Clay. Vou passar aqui. Ciro, só Oi? mais uma questão. Eu estou resolvendo uma questãozinha aqui em casa, mas estou ouvindo a aula. Talvez eu não possa participar de imediato, viu? Certo, Mas sem problemas. estou por aqui. Obrigado. Por nada. Então, manejo pré-abate, tá, pessoal? Nós temos o carregamento, né? Dentro do carregamento do animal ali, nós temos fraturas e hematomas. Aí que os vaqueiros costumam muitas vezes usar ferrões, choques e assim por diante, paulada, né? O manejo em si ocasiona aí fraturas e hematomas. Depois nós temos o transporte, tá? Então, carregamento, nós temos o transporte, mortes durante o transporte. A ideia é que o local de abate seja perto. Tem produtores que transportam, né, touros ou vacas, enfim, animais, com uma distância, por exemplo, eu vou vender lá em Mineiros, daqui até Mineiros, eu vou vender lá em Ribeirão Preto, e mando os animais. Dependendo do tamanho, do porte desses animais, né, e qual a quantidade que eu vou colocar dentro de um caminhão, né, provavelmente, se eu não tiver mortes lá dentro, eu vou ter animais com a pata quebrada, né? Ou muitas vezes que está perto de morrer porque aconteceu algum problema, né? Um animal caiu em cima do outro, enfim. Depois nós temos a questão do tempo de repouso no frigorífico, ou seja, né, pessoal, o jejum que a gente fala aí, o jejum hídrico, né? Chega lá, o animal só vai tomar água, tá? Por que o animal só vai tomar água? Alguém pode me explicar? Conta do sangue? Também, não seria assim o foco, mas por que o animal, quando vai para abate, ele não recebe, quando ele chega dentro do matadouro, ele não recebe ração ou outro tipo de alimento? E aí tem aquela parte da hidratação também, né? Talvez. Isso. E também Ou, questão, pode falar? não, é só comentando, porque mais ou menos uns 8 anos atrás eu fui ajudar a embarcar uns porcos numa granja. Uhum. E o rapaz da granja só falava que não poderia estressar os porcos, não poderia dar chute, essas coisas, mas nada disso ele explicava, porém. Eu sempre perguntava, mas por que eu não posso fazer isso? O porco não quer ir, não quer se embarcar e tal, não. Aí ele não explicava, sabe? Então Aham. agora aqui que eu tô sabendo por quê. De fato, tá, às vezes só era passado para ele que não poderia fazer isso, mas talvez nem ele tinha resposta, né? Também. Mas é um modelo simples, tá? Por que o animal, quando ele vai pro abatedouro, chega lá, o animal só recebe água? Primeiro, custo, né, pessoal? Vamos concordar que é caro manter uma quantidade de animais, todo dia você tem que colocar ração e mão de obra. Então, custo. Segundo, tem a questão também, né, pessoal, da limpeza, né? Então, quanto o animal estiver mais limpo, melhor é, né? Então, o animal vai estar num processo ali de limpeza. Então, vai estar tirando todos os resíduos, a hora que o animal excreta, ele urina e assim por diante, né? Fica mais fácil. Imagina dentro de um abatedor, eu colocar silagem para todo quanto é tipo de animal que chega. Esse animal vai comer, vai ruminar, aí você leva esse animal para abater. Chega lá do que você tem de sujeira, é a quantidade de animal que tem lá dentro. Então, não dá, né? O animal tem que passar por um processo de descanso e depois, logo em seguida, o animal entra para a parte, né, de abate, onde nesse descanso o animal vai receber água e muitas vezes sombra. Tem outros lugares que não vai receber nem sombra. Então, a depleção das reservas de glicogênio, né? E também o que a gente chama, né, no quarto aí, que é o PSE, é o estresse pré-abate, tá? A ideia é que o animal, ele sabe, né, muitas vezes, depende do manejo que você vai fazer, que o animal vai ser embarcado. Então, o animal já sofre dele estar dentro do curral,
né? Depende do manejo que você vai fazer, o animal já sofre, tá? Depois, dentro de um caminhão apertado, né? 12, 18 animais ali. Logo em seguida, ele tem que chegar dentro do abatedouro, né? Querendo ou não, o animal sabe, né? O que ele vai se passar. A tendência é que seja minimamente, né? O mínimo possível de estresse. Agora, vou tentar marcar essa visita lá no frigorífico para vocês verem. Aí vocês me falam se tem condições, né? De muitas vezes você tá vendo o animal calmo, tá? Então, vocês vão ver isso em prática. Então, o transporte, tá? É o que vai ocasionar se o animal vai ficar estressado, muitas vezes, ou se o animal vai ficar calmo. 90% das vezes é estresse, tá? O animal é mansinho. Quando ele entra dentro do caminhão, o bicho vira um cão para te pegar. Fatores pós-abate. A maturação, pessoal, é um processo de adulterações, tá? Natural, que a carne passa durante a pós-morte e armazenamento, tá? Então, pós-morte também do armazenamento. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é a maturação. Quanto mais baixa a temperatura, até 2 graus Celsius, maior a vida útil, tá? Então, nós temos a maturação também a seco. Então, o que a gente chama aí, né? As calpaínas, tá? É o que a gente chama do processo da maturação, que é o que vai fazer a carne ficar um pouco mais avermelhada, tá? Então, hidrolisam as proteínas relacionadas com a lisina, tá? O que é com a linha Z, tô lembrando lá de proteína, provocando amaciamento, tá? Então, o ideal é que todo dia tem que ter carne fresca, tá? O animal não pode passar, depois que abateu, por um processo de congelamento. A gente congela devido a micro-organismos, tá? Pode ser dividido em maturação a seco, maturação rápida e maturação em embalagem a vácuo. Então, nós temos aí a carne fresca na primeira imagem. Agora, imagina você dobrar ela numa chapa ali e pôr passar, né? Então, nós temos aí uma carne fresca e uma carne maturada, tá? Isso é uma maturação a seco. Muitas vezes o pessoal vai usar o sal, ou vai usar até mesmo alguns tipos de câmaras, e assim por diante, tá? Vocês, no caso, falasse para vocês, o preço é igual para todos. Vocês teriam opções de escolher, por exemplo, falar assim, uma peça dessa aqui é R$100, todo mundo tiver R$100. Qual é que vocês iriam levar? A carne, deixa eu até marcar aqui, quer ver? A carne 1, a carne 2, a carne 3, 4, 5 ou 6. Qual delas vocês iriam levar? Natal, você que participa? Ô, Ciro, eu admito para você que eu gosto muito de uma carne serenada, ou então uma carne seca. Mas desse modelo aí, eu até ia te perguntar se realmente do terceiro exemplo à frente, se não tava uma carne perdida. Não, tá. Porque desse modelo aí eu nunca tinha visto. Eu te falar a verdade, quando eu vou no supermercado, principalmente tem um supermercado que eu sempre compro posso colocar referência para mim, eu vou mais de 1 a 2 aí, viu? De 1 a 2. Outros tipos aí, só quando é aquelas mantas mesmo, mas nesse formato aí eu não toparia, não. Tá. Então, é isso aí. Então, maturação, assim, que vai depender do tipo também que a gente está fazendo esse processo de maturação, tá? Então, raças europeias. Eu coloquei aí uma fotinha de Nelore, bonitinha, mas é europeias, tá? Que é o Aberdeen Angus, o Senecol e assim por diante. Então, 14 dias, nós temos uma carne maturada. Raças indianas, 21 dias, tá? Que seria Nelore, o Xerá, o Gir, e assim por diante, com 21 dias, nós temos uma carne maturada. Então, essa é a maturação a vácuo. O que é a maturação a vácuo? É eu retirar todo o oxigênio do alimento. Tá? Tem a maturação rápida, que eu vou usar questões de água, questão de baixas temperaturas, altas temperaturas, luminosidade, assim por diante. Tá bom? Detalhe, pessoal. Deixa eu só dar uma arrumada aqui.
Quanto menor, quando eu digo menor, for a questão da temperatura, tá? Quando for menor a questão da temperatura, maior vai ser a probabilidade, né, que é o que a gente chama de zona de perigo de bactérias, tá? De micro-organismos. Então, temperaturas, né, das carcaças. Logo após o abate, é necessário uma rápida diminuição da temperatura da carne. Então, por exemplo, a gente abate o suíno, tá? E a gente vai fazer um processo de maturação. Devido que, se você não fizer um processo de maturação, vai ocorrer alguns problemas aí da carne. Deixa eu só colocar aqui, peraí, tá? Então, defeitos pré-rigor mortis. Então, pode ocorrer dois problemas. Então, rigor de descongelação, o encurtamento pelo frio e o rigor do aquecimento. Então, ou seja, em altas temperaturas, em baixas temperaturas, nós temos a reserva de ATP, tá? Minimizar o problemas, tá, de texturas nas carnes. Então, processamento acelerado, tá? A desossa, o corte, a moagem do músculo, né? Por favorecer o metabolismo aeróbico, tá? Reduz a acidificação, aumentando a capacidade de retenção da água, bom? Então, aí nós temos um aumento do metabolismo aeróbico, que baixa na acidificação e aumenta a retenção de água, bom? Então, estimulações elétricas aceleram o metabolismo e produz contrações musculares, provendo o amaciamento da carne, tá bom? Então, um aumento aí, nós temos aceleração da glicose, tá? Estimulação elétrica, ativação das enzimas, tá? De 30 até 3.600 volts, tá? Então, rupturas físicas das fibras, tá? Quando eu tenho isso aí. Nós temos o processo também, tá? Nas câmaras frias aí das vidas, tá? Que é o processo aí, eu não vou dar conta muito de falar esse nome não, tá, pessoal? Que é a suspensão da carcaça pelo osso do quadril, evitando o encurtamento de alguns músculos durante o rigor. É o que a gente chama, vocês veem isotecnia, também nutrição animal, que é o que chama de hipertrofia e artrofia. Então, ou seja, quando o nervo ele se junta e quando o nervo ele diminui e quando o nervo aumenta, tá bom? Então tem toda essa série aí de processamento da carne. Se a gente conseguir, pessoal, eu vou até mandar mensagem para ela, para a médica veterinária, para vocês poderem fazer uma visita. E se vocês vão me dar certeza que vai, vou tentar para sábado agora, tá? Para a gente poder fazer uma visita dentro do frigorífico. Ah, mas sábado eu não posso, então a gente marca para sábado que vem. Mas isso tudo vai depender dela, tá? Como é que ela vai conseguir essa visita para nós, para vocês poderem ver a questão, né, do processamento da carne, que seja vocês entrando dentro do frigorífico, observando como é que os animais chegam, como é que os animais recepcionado e como é que esses animais são, pelo menos iniciado o pré-abate, para mim já está ótimo, já é uma grande diferença. Né? Entrando ali dentro dos processos onde descarne e tudo mais, eu morro de medo, mas vou levar vocês lá para vocês conhecerem. Algumas referências aí, tá? A bioquímica de alimentos. Momento gostoso do dia ou não, tá, pessoal? Então, considerando que todos os músculos falados hoje, qual está mais presente em se tratar de todo o tecido muscular? Essas são perguntas, né, pessoal? Então, vamos passar aqui, que é o que interessa a nós. Aqui, depois eu vou mandar para vocês. Então, propriedades da carne, pessoal. Então, a cor da carne é considerada como o principal aspecto no momento da comercialização, tá? O apelo visual. Então, quanto mais vermelho vivo for a carne, mais rápido ela vai sair, mais rápido ela tem saída, tá bom? Então, o que dá a cor na carne? O que dá a cor aí? Então, a cor avermelhado, tá? Então, nós temos a hemoglobina, tá? Que é o sangue, e a mioglobina, tá? Que é nas fibras musculares. Então, proteínas conjugadas de ferro. Por isso, pessoal, que quando a gente fala para você ter um aproveitamento da carne, o ideal é que a carne não fique seca, tá? É o que a gente precisa da carne aí, que é, tá?
A hemoglobina, tá? Quando a gente corta a carne, sai aquele sanguinho lá, tá? Muitas vezes, quem nunca fez esse processo, machucou e sentiu o gosto de sangue, tá? Vocês já viram que o sangue ele tem um gostinho de ferro, tá? É um tipo de proteína. Então, as cores típicas da carne de algumas espécies são, então, bovino adulto, então, vermelho, cereja brilhante, o equino, então, vermelho escuro, tá? O ovino, vermelho pálido, também, né, nós temos o vermelho ladrinho, tá? O suíno, um rosa acinzentado, as aves, né, nós temos um branco cinza e um vermelho pálido. Então, para vocês verem, nós temos aí alguns cortes, tá? Então, por exemplo, bovino, vermelho cereja brilhante, tá? Um ovino, tá? Quando eu disse, Natal, para você, se você comeu carne de cordeiro ou de carneiro, é devido a um fator. Cordeiro, ele é um animal abatido em até 6 meses. Assim que desmama, você abate. O carneiro, ele é o reprodutor, tá? Então, esse é o carneiro, tá bom? Então, nós temos a carne ovina. Então, foi o cordeiro. Então, você comeu cordeiro e você não gostou, assim, do gosto? Não, negativo. E para começar ainda, era porque meu irmão criava e meu pai castrava. Aham. Só que... E foi depois que eu já estava morando aqui em Rio Verde. Sim. Aí quando eu voltei lá, eles comem. Eu não gostei, não. Muito ruim. É a carne muito doce, sei lá. É bom que você ainda coloca um alecrim assim em cima, assim, fica ótimo. Mas eu entendo, Natal, sua colocação. Então, ovina, né? Então, carne de carneiros aí. Então, vermelho pálido, né? E o vermelho ladrilho, tá? A suína, nós temos o rosa acinzentado, o frango, então um branco cinza e também a questão vermelho pálido, tá bom? Ô Ciro, Pode falar. Aí, né, eu fiquei com, assim, eu tenho curiosidade porque só ouvi falar, eu não sei se isso existe. Você vai me dizer agora. Se equino, existe frigorífico? Sim, Aí no Brasil? sim. Tá. Tem uma cidade no Nordeste, quando eu lembro que teve um amigo meu que fez essa viagem no Nordeste, eu vou procurar a cidade e vou falar para vocês, tá? Que eles serviam filé mignon, eu não lembro se era de jumento, mas era uma coisa assim, eles faziam esse filé mignon e serviam. Até passou uma vez na reportagem, não sei se vocês lembram, naqueles canal da Record. E aí eu falei, gente, mas existe? Existe, tá, Natal? E não é pouca coisa, não. Eles vendem pra China, né, professor? Oi? Eles vendem, mas é pra China, né? Carne de jumento. Também, mas tem muita gente que consome também, Eu tá? vi uma que eles tinham um monte de morto na rua lá que eles deixavam. Lá na onde você fala? No Nordeste lá mesmo, a reportagem passou. Ah, sim, entendi. Então, a mioglobina... Nada contra não, mas é melhor quando chegar em restaurante comer verdura mesmo, né? Aí houve aquelas histórias de que o presunto, ele é feito da carne do cavalo e a salsicha, ela é feita do resto reprodutivo dos porcos, dos frangos e não sei o quê. E foi inventando até aqui, né? Mas tudo eu vou passar para vocês. Então, a mioglobina é a principal substância na determinação da cor da carne. Detalhe, só irá influenciar a cor da carne se o processo de sangria for mal executado. Por exemplo, quando você abate um animal, que você faz um corte que exige uma retirada brusca de sangue, né? Ou senão, quando você mata o animal destroncado, principalmente frango, né, que esse sangue fica acumulado. Tô falando para vocês, pessoal, mas lá no campo, lá na indústria, vai ter outras normas e tudo mais, é para vocês terem uma noção, tá? Então, a mioglobina, então, armazena, tá, oxigênio na célula por período curto. Ah, detalhe, para vocês verem como é que mudou. Antigamente, nos frigoríficos, tinha tendência de cortar, né, como se fosse degolar o animal. Hoje, não. Hoje, como se diz, depende do frigorífico, mas a norma é que
suínos é como se fosse um choque, tem uns que usam a questão de um gás, né? Então tem toda essa legislação, só que nós vamos trabalhar com a nossa legislação do nosso estado, tá? As aves, elas passam por uma lâmina, né? E onde que corta a veia, não corta o pescoço do animal, só corta a veia, dá como se fosse um pique, e aí esse animal passa nas esteiras. Bovino é aquele método que acho que vocês já viram isso em vídeo e tudo mais, que é um choque de pressão, né, um tiro de pressão na testa do animal, tá? E aí vocês vão falar assim, mas que dó, mas não sei o quê, mas babá. Só que esse é o ciclo da vida, né, pessoal? Então, a gente tem que comer, tá? Senão, come Ciro, as plantinhas. eu acho, então, por isso que não deveriam os animais chegar sem estresse. Por que acalmar um animal quando vai chegar o abatedor sem que todo jeito ele vai passar por um processo desse? Então, eu acho que esse negócio de acalmar, de não deixar o animal estressado, eu acho que quanto mais tentar minimizar, eu acho que seria o pior, né? Então é melhor já deixar o bicho estressado mesmo, porque todo jeito o fim dele vai ser um só mesmo. Natal, por exemplo, vamos supor, Deus o livre, vou dar um exemplo. Se falasse assim, pelo amor de Deus, Natal, é um exemplo. Falasse assim, Natal, um parente seu, um familiar que você gosta muito, tá no leito, tá internado. E virasse pra você e falasse assim, ele vai morrer. Ele só tem tanto dia de vida, ele vai morrer. Aquilo ali já ia te bater, dá um desespero, né? Primeiramente, parece que você gosta muito. Para amenizar a situação, sabendo que ele vai morrer, você preferia que chegasse dele e falasse assim, fulano, você vai morrer. E aí? Qual que seria a sua resposta? Ele tem uma morte mais ali, eu já vou morrer, então eu já vou acabar com isso aqui tudo logo. Ou ele tem uma coisa mais devagar, mais lenta, mais calma. E aí? É um exemplo só, tá, Natal? Não, certo. Não, eu entendi, mas isso aí é uma parte de mim mesmo. É uma parte onde que é o seguinte. Eu acho que até agora, eu nunca rodeei toco, não. Eu sempre já cheguei, igual agora mesmo, eu tô acompanhando a minha irmã. Às vezes os médicos pegam e falam uma coisa e tal. Eu não, já chego na lata e falo pra ela mesmo. Você mata qualquer um do coração, Natal. Mas tá certo. Eu não deixo a pessoa na incerteza e na dúvida, não. Na verdade, eu não chego em você assim, por exemplo, até mesmo se for para falar alguma coisa para você, eu não mando recado, não fico adiantando, não. Eu chego e falo na lata. Entendi. Então, da mesma forma, assim, sabe? Até hoje, eu ainda não consegui chegar na calmaria, não. Eu vou sempre no ponto G mesmo. Eu entendo a sua colocação, mas, assim, você vai ver que tem uma diferença na questão na hora do abate. Eu vou tentar mostrar isso para vocês na prática, tá? Quando o animal é um animal estressado. Primeiro de tudo, como é que eu sei dentro do frigorífico que o animal está estressado? O curral tiver muita merda. Começa por aí. O curral tem muita merda, o animal está estressado ao extremo, né? Como é que eu sei que o animal está calmo? A tendência, o primeiro foco é quando não tem muito esterco, né, do animal lá dentro, né? Quando não tem muitas fezes. O animal está mais calmo. O animal ele vai começar a estressar na hora que ele vê aquela movimentação, né? Aquela ação ali dentro de entra e não volta, tá? Então isso aí vocês vão ver na prática, vocês vão tirar a certeza de vocês. Então a mioglobina, né? Armazena oxigênio na célula. Espera aí, quem quer falar? Eu, Kleber. Pode falar. Também tem aquela questão de deixar os animais juntos num curral só, num lugar assim, no recinto, antes do embarque, do horário de embarque, né? Uhum. Aquilo ele causa um tumulto, causa uma pulação, uma briga. Aquilo ali também não é legal pro animal, não. Semana passada nós fomos embarcar uns animais lá. Não chegou notícia ainda, mas eu tenho certeza que vai dar muito problema com machucamento de carne. Acho que tem muitos animais que foram feridos para lá. Porque, em vez de pegar das baias do confinamento e já embarcar em tal caminhão, eles... É porque pesquisa, são 5 animais numa baia. Uhum. Aí eles não vão pegar nem os maiores e nem os mais leves. Eles vão pegar os do meio. Uhum. E aí, pegar esses animais e pegar de cada baia, 16 baias, pegar esses animais, colocar num curral lá
e esperaram o caminhão chegar. O caminhão nem chegado, não tinha ainda. Aí o que aconteceu? Começaram a pular, enribou do outro, dá cabeçada, empurra para lá. E eu tenho certeza que na hora que for vir do frigorífico, vai vir para fazer reunião com todo mundo, porque eu tenho certeza que aquilo ali deixou os animais estressadíssimos, subir no caminhão brigando, foi a maior bagunça do mundo que eles foram embora. Com, Aquilo ali também é um ponto de se observar também. com certeza. A gente vai fazer uma visita numa propriedade, vocês vão entender a questão de manejo. Querendo ou não, pessoal, é uma ligando a outra, uma disciplina ligando a outra. Por que que interferencia na qualidade da carne? Uma cutucada de fome que você dá no animal, quando chega lá no frigorífico que ela acontece o hematoma, ele não quer nem saber, foi só um ferrão. Não, a carne é desclassificada. Então, um tiro ali foi 2 centímetros só que cutucou ali, que manchou. Eles vão tirar ali quase meio quilo de carne ali para jogar fora, tá? Então, eles não têm dó. Eles não perdoam, tá? Então, por isso que é muito importante a questão do manejo. É o menos estresse do animal, fazer com que o animal entre com facilidade dentro do caminhão e assim por diante, tá? Em relação à mioglobina, então armazena oxigênio na célula por período curto, né? Isso tudo vai interferenciar na espécie do animal, a idade do animal, o sexo, o tipo de músculo e atividade física, e também a nutrição do animal, tá bom? Quando eu digo a parte de nutrição, pessoal, é o animal não acontecer. Como que eu posso falar para você? Não acontecer do animal ficar desnutrido, tá? Então o animal só comer pastagem e tudo mais, não ter um sal mineral, o animal vai morrer? Não, não vai morrer se a pastagem for de boa qualidade, né? O animal não ficar aquele efeito sanfona e emagrecer e ir embora. Porém, o ideal é que eu tenha uma ótima nutrição, um ótimo manejo. Já na parte da hemoglobina, né, o transporte de oxigênio, é um problema de salpicamento, tá? Da carne. Então, a cor natural e ideal, né, da carne é um vermelho brilhante, bom? Então, aqui nós temos um corte bovino. Então, a mioglobina, tá, pessoal? Quando eu digo a mioglobina, vou ajeitar isso aqui de novo, que desconfigurou aqui, pessoal. Espera aí. Quando eu digo... Agora o trem não vai. Calma aí, pessoal. Segura as pontas aí. Hoje o trem tá que tá. Quando eu digo, pessoal, que a mioglobina, o que eu tô querendo dizer, tá? Aí. Agora vamos lá. Vamos lá. Quando eu digo que a mioglobina, o que eu quero dizer? Então, uma mioglobina vermelho púrpura, tá? Então, ela tem um alto teor de água, tá? Um alto teor de oxigênio, que seria o ferro, tá? Ou seja, é o que dá cor avermelhada, um vermelho brilhante, tá? Um vermelho desejável, tá bom? Aqui nós temos o ciclo da cor da carne fresca, tá? Como é que funciona esse ciclo? Vamos começar pelo processo da... Deixa eu só apontar aqui. Pelo processo da mioglobina reduzida. Ou seja, nós temos ferro e água, tá? Que é um vermelho púrpura, tá? Um corte fresco. Quando isso acontece, uma oxigenação, né, da carne, nós temos o que a gente chamamos de oximioglobina, tá? Ou seja, nós temos ferro e oxigênio, tá? Então, o vermelho brilhante, tá? É um blond, tá bom? Quando isso ocorre uma desoxigenação, volta para o vermelho púrpura. Quando acontece uma oxidação, nós temos o que a gente chamamos de metamioglobina, tá? Ou seja, só tem ferro, tá? Uma cor marrom, tá? É um corte descolorido, tá bom? Quando isso tem uma redução, volta para o vermelho púrpura, tá? Quando desse marrom ele tem uma desidratação, chamamos de superfície desidratada, um marrom escuro, tá? E assim por diante, tá bom? Então, vai acontecer um processo de oxigenação, desoxigenação, oxidação e redução. Esses são os 4 fatores, né? Os 5 fatores também a desidratação. Tudo bem, pessoal? Em certas condições, a oxidação... Ah, detalhe, deixa eu voltar aqui.
Se fosse uma prova, quando eu digo ciclo, pessoal, muitas vezes um ciclo a gente tem que decorar, tá? E isso é bom a gente decorar, igual quando a gente faz agronomia, faz zootecnia, faz veterinária, que tem alguns ciclos na bioquímica da vida que você tem que decorar, né? E aí, esse eu peço a vocês que vocês decorem, tá bom? Então, vocês decorem, vou tirar a dúvida de vocês, não tem erro, pessoal. Então, mioglobina reduzida, ela vai conter ferro e água, tá? H2O. Então, é o que dá o vermelho púrpura, tá? Corte fresco. Quando ela tem uma oxigenação, é o que a gente chama de oxomioglobina. Então, ferro mais oxigênio, um vermelho brilhante. Quando ela tem uma desoxigenação, ela volta para o vermelho púrpura, ou seja, uma carne de um corte fresco. Quando ela tem oxidação, ela é uma metamioglobina, ou seja, ela só tem ferro. Então, que é um marrom. Quando ela tem uma redução, ela volta para o vermelho púrpura, tá? E a desidratação, tá bom? Que a gente fala, é um marrom escuro, tá? E assim por diante. Então, são 3 tipos aí, né? De que a carne vai apresentar uma cor, tá? 4 tipos que a carne vai apresentar uma cor, vai depender do processo e do ciclo que ela tá. Em certas condições, a oxidação da mioglobina e da oxomioglobina, passando o pigmento para a forma conhecida por metamioglobina. Aonde que tem essa parte aí, tá, pessoal? Que é as corzinhas diferentes que vocês vão ver aí, tá? Então, ela deixa de ser um vermelho brilhante desejável, ela começa a ser um marrom, tá? A carne não perdeu, ela só aumentou uma quantidade de ferro e diminuiu a questão de oxigênio. Detalhe, acredito que o ciclo estará em algumas questões aí, tá? A carne, tá, pessoal? PSE e a DF que a gente falou. Então, olha aí para vocês verem alguns cortes, tá? Olha o exemplo do pH aí, tá? Então, a carne com pH 5,5, 5,8, 6, tá? 6,3 até 7, bom? Então, a questão do que eu posso falar para vocês do corte, né, da maciez, tá? Do Minolta. O que seria isso? É um equipamento, pessoal, também que a gente utiliza para fazer avaliações da carne, tanto da textura, da cor, da rigidez e assim por diante, da maciez, tá? Objetivo, né, do color, eu vou medir a temperatura, a questão do pH e assim por diante na carne. Carne bovina, nós temos uma carne com alto teor de mioglobina, oxomioglobina e metamioglobina, bom? Entendido, pessoal, até aqui? Eu vou fazer a chamada para a gente dar sequência, porque ultimamente eu ando esquecendo dessa chamada. Tá certo, pessoal? Vou pausar aqui, vocês respondem e vamos lá. Para recordar, lembra desses fatores aqui, dessa tabelinha? Então, nós temos a mioglobina de uma carne, né, que é um vermelho púrpura, a oxomioglobina, que é um vermelho brilhante. Qual que é a diferença? O vermelho púrpura, né, que é a mioglobina reduzida, nós temos ferro e água. Quando nós temos um vermelho brilhante, nós temos uma alta quantidade de ferro e oxigênio, bom? E a metamioglobina, nós temos uma alta quantidade de ferro, que é uma cor marrom. Aí nós voltamos lá, só para vocês verem essa interpretação dessa tabela aqui. Tá? Que é a mioglobina, a oxomioglobina e a metamioglobina. É a cor daquela tabela lá que eu falei para vocês, né? Então, uma carne com um corte fresco, né? Um vermelho púrpura, um vermelho brilhante e um marrom. Entendeu, Antônio? Valeu, entendi sim, Ciro. Valeu, obrigadão. Por nada. Valeu, na carne de suínos, tá, pessoal? Então, a cor da carne pode ser influenciada significativamente pelo pH da carne e pelo processo, né, de resfriamento após o abate. E, objetivamente, mensurado utilizando o Minolta, tá? Mettler, que é um método aí que a gente utiliza, que mede o índice da refração da luz, a pontuação da cor otimizada varia de 40 a 50 aí, tá? Então, o que seria uma carne
ideal aí, tá? O padrão de coloração, tá? De suínos, tá? Então, nós temos a coloração 1.0, 2.0, aí assim por diante até 6, e os níveis aí de acordo com o aparelho, tá? Voltando aqui, então a carne que então a pontuação da cor otimizada, tá? Varia de 40 a 50. Então, o que que seria uma carne de 40 a 50, tá? Seria essas duas carnes aqui, uma carne ideal, né, de suíno, tá? Por exemplo, caprinos e ovinos. Então, uma categoria aí, né, nós temos os diferentes tipos de cores, o score, tá, da carne e a cor aí. Então, vamos lá. Então, primeiro aí, um rosa claro, tá? Quando eu digo caprino e ovino, tanto bode quanto carneiro, e assim por diante. Então, um rosa claro, né, um score 1, um score bom, tá? Então, a cor aí, para vocês verem. Então, rosa claro. Depois nós temos o score 2, um rosa. E assim por diante, tá, pessoal? Até chegar na tonalidade do vermelho escuro. Tá? Quanto mais novo o animal, melhor é a cor da carne. Não quer dizer que o animal velho, a cor dele vai ser preta ou vai ser marrom. Não, pelo contrário, né? Vai depender das características que a gente falou lá no pré-abate, tá bom? Tá, Rafael, qual que é a sua pergunta? Suco da carne. O que seria o suco da carne? Suco batido de carne? Eu não entendi essa pergunta, perdão. Você pode refazê-lo para mim? Como você definiria o suco? Eu não entendi isso. E aí, Rafael? Quando você vai formulando a sua pergunta, Rafael, eu espero aqui, tá bom? Para mim poder te ajudar a responder a sua pergunta. Tá? Então, nós temos aqui os métodos de avaliação, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos o corte de jacaré, tá? Do papo amarelo. Então, na figura A, nós temos o filé. E na figura B, nós temos coxa e sobrecoxas, tá? Que são os membros aí, tá bom? Então, nós temos pigmentos da carne curada. Isso é algumas fotografias para vocês, tá? Carne a vácuo, tá bom? Questão das carnes salmoura, tá? E sobre a questão do sabor e aroma. Então, o aroma da carne é uma sensação complexa que envolve a combinação do odor, sabor e pH. Tá? Por serem aspectos complementares, o odor e o sabor podem ser agrupados em um complexo denominado de flavor saboroma. Bom? Sendo que ao eliminar-se o odor, o sabor de um alimento fica alterado. Tá? A melhor maneira de avaliação é por meio de painéis, tá? De degustação, embora não possa ser criticado pela subjetividade. Isso a gente vai fazer uma aula prática. Nossa aula prática vai ser bem interessante essa questão, né? O duro é a gente ter de ir numa crise dessa para poder bancar, né? Respondendo a pergunta. Tá, Rafael, aquilo lá é o que eu falei na questão das mioglobina, aquilo lá é a proteína da carne, tá? Da carne mal passada, o aproveitamento tá ali. Lembra que eu disse da questão do pH lá na tabela, da cor da carne? Você lembra disso que eu falei? Da questão da cor, do pH? Então, uma carne, para você aproveitar a proteína, não quer dizer que ela tem que ser mal passada. Não, ela tem que ser de forma bem feita, porque também tem a questão de micro-organismo, porém, você tem que aproveitar a proteína dela, porque senão você passar uma carne mal assada, você só vai matar a sua fome, o aproveitamento vai ser pouco. Tá? A mesma coisa de ovo. Respondeu sua pergunta, Rafael? Beleza. Era só relembrar, né? Então, o saboroma da carne, tá? Ele é aumentado a idade, tá? Do animal. Peraí. Então, o sabor carne seria semelhante entre as espécies de açougue, tá? Entretanto, o que as torna diferentes
o teor e a qualidade da gordura presente em cada espécie, tá? A gordura da carne bovina pode conter composições de ácidos graxos, tá? Que tornam a carne peculiar quanto ao sabor, tá? A textura. Então, quando eu digo textura aí, pessoal, então a maciez, já discutido aí, tá? Resistência à pressão dental, força necessária para a penetração dos dentes na carne, tá? Por exemplo, uma carne dura, a gente não consegue morder com facilidade, né? Exige ali um esforço. A carne macia já consegue, né? Uma carne que, mesmo que ela seja dura, mas tem alto teor de gordura entre meados, você consegue estar mordendo com mais facilidade. Então, aí a gente tem algumas carcaças. Por exemplo, Natal, eu acho que foi o Natal e o Kleber que estavam falando, né? O Natal, a questão do estresse e o Kleber, a questão, né, de hematomas. Vamos supor que aqui onde está o ponte laser seria uma hematoma que tivesse ficado. A tendência, vamos supor que aqui seria bem no meio desse papel branco aqui, né? A tendência deles cortar é deles pôr um gancho e fazer um círculo em volta. Tira quase meio quilo aí, né, de carne aí. E aí é feito alguns, né, preparos de amostra para maciez da carne, tá? Então colocam sob pressão e aí sim por diante. Isso já é uma análise mais críticas, tá? A suculência, então é a sensação de umidade observada nos primeiros movimentos, tá? Da mastigação, devido à rápida liberação de líquido pela carne. E também da sensação de suculência mantida, devido principalmente à gordura que estimula a salivação, tá? Então, nós temos a carne 1, a carne 2, a carne 3 e o corte, né, da carne 4. Ou seja, aí, pessoal, nós temos diferentes tipos de carne só com diferentes tipos de processamento. Nós vemos aqui a questão da cor. Olha onde está concentrada a questão das mioglobinas, tá? Que seria a parte do sangue. Então, quanto mais assada, mais ela vai perder, mais quente for, né? Por exemplo, numa assadeira, numa churrasqueira, enfim. Ela vai perder essa mioglobina, deixando só a partir das fibras, tá bom? Uma sensação de suculência mantida pelo teor de gordura na carne, que estimula a salivação e a lubrificação, tá? O bolo mastigatório, tá bom? Então, aqui nós temos, tá, pessoal, alguns tipos de carne aí. O ideal é que a gente consuma a carne assada mais ou menos nesse padrão aqui, tá? Aqui já é para vampiro, tá? Aqui já é para gente normal. Carne que atinge uma dada temperatura interna mais rapidamente apresenta mais suculenta, tá? Se sendo que esse fato é melhor observado até 70 graus Celsius. A partir dessa temperatura, as alterações proteicas são tão intensas que o tempo de cozimento torna-se indiferente. Aqui, pessoal, seriam algumas tabelas que a gente vai utilizar, tá, na nossa aula prática. Então, amostras, tá? Então, intensidade do aroma. Então, a amostra, a gente colocar de 1 a 5, né? 5 tipos de corte de carne, é só um pedacinho mesmo, só para a gente dar uma chegadinha para ver. Vamos ver se a gente consegue realizar esta aula, tá? A questão sem aroma, tá? E a questão das características aí que a gente vai colocar. Se tem sem aroma, se está muito intensa a característica, tá? E assim por diante. Isso aqui eu vou passar para vocês depois. Certo, pessoal? Entendidos até aqui? Alguma dúvida? Isso aqui era só para vocês terem uma pequena noção do que é um pouquinho de carne, tá? Alguma dúvida? Isso é bom, Natal, um curso de deguste aí. Então, pessoal, desde já agradeço vocês, que vocês tenham uma boa semana, tá? Um detalhe crucial aí do que aconteceu com relação aos vídeos que vocês me mandaram. Parabéns para quem mandou. Quem não mandou não tem problema, tá? Depois a gente vê um jeito de vocês recuperarem essas notas. Foi muito bom, tá? Os vídeos, eu gostei bastante. Tá vendo que mandou o vídeo meia-noite. Enfim, problemas todos nós temos, tá? O importante é a participação de vocês na sala, o método que você está fazendo essas atividades, tá? Vocês têm, sinceramente, os meus parabéns para vocês, quem entregou, né, que também participa das aulas, tá sempre, mesmo que diante de dificuldade, de uma chuva, tudo, tá participando das aulas, tá bom? Certo, pessoal? Alguma dúvida que vocês